Fala aí, amigo concurseiro, é um prazer imenso estar falando com você. Meu nome é professor Leonardo Favarin e vamos trabalhar aqui nesse módulo sobre a parte do regime próprio dos servidores públicos, perfeito? Na verdade, o que a gente tem a primeiro momento aqui? A gente tem um regime geral de previdência, né? Os regimes de previdência social no Brasil, perfeito? Esse regime de previdência, esses regimes, né, de previdência social, eles se dividem em um regime próprio, que é voltado para os servidores, e o regime geral, que é para todos os demais, trabalhadores, perfeito? É como se falasse assim, a gente tem uma regra geral. Todos os trabalhadores, sejam eles urbanos, rurais, avulsos, empregados domésticos, né, os trabalhadores em geral, eles estão vinculados, perfeito? Eles estão vinculados ao regime geral da Previdência, que está lá no artigo 201 da nossa Constituição Federal. Perfeito? A gente tem lá na ordem social falando da Seguridade Social. A Seguridade Social ela está ligada à Previdência, Assistência e Saúde. Perfeito? Essa parte do artigo 201, que trata da Previdência Social, é voltada, né, aos trabalhadores em geral. Perfeito? São benefícios previdenciários. Maravilha? E a gente tem também regimes próprios. Perfeito? Seja ele na área civil, do militar, né, do político. Então a gente tem um regime próprio, perfeito? O que a gente vai trabalhar aqui é esse regime próprio de previdência, onde vamos trabalhar exatamente o artigo 40. Embora quando você pega o regime geral, que está lá no artigo 201, que trata da previdência dos trabalhadores, né? E aí você vê lá, ó, a gente vai fazer exatamente uma comparação, primeiro, né, uma base aqui, a gente observar uma comparação do regime geral e o regime próprio de previdência, né? O artigo 201 vai falar assim: a previdência social será organizada sob a forma de regime geral, perfeito, né, para todos os trabalhadores, de caráter contributivo, vão contribuir para o regime de previdência, e de filiação obrigatória, tem que estar vinculado. Não dá para ter opção de vincular ou não. A gente vai ver que é a mesma coisa também para os servidores públicos, perfeito? Observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e atenderá nos termos da lei, aí vai falar, né? Cobertura de evento, doença, invalidez, morte, idade avançada, proteção à maternidade, especialmente à gestante, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário, que aí é o quê? É o seguro-desemprego, que é um benefício previdenciário, perfeito? Salário família, auxílio reclusão, pensão por morte, né? Então, esse é o regime geral de previdência. O que a gente vai estudar, na verdade, é o regime próprio para os servidores públicos. E aqui a gente vai tomar um cuidado, né? Observar nosso artigo 40 da nossa Constituição. Ele vai falar exatamente assim, ó: aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo as suas autarquias e fundações. Parou aqui. Primeira coisa que a gente vai observar. A gente tem que tomar um cuidado aqui, que a Constituição veio trazendo o conceito de servidores, né? E aí, o que é um servidor? Pegar a Lei 8.112, por exemplo, que é o Estatuto Federal, fala assim: servidor público é a pessoa legalmente investida num cargo público, perfeito? Então a primeira coisa que a gente tem aqui é a pessoa que está ocupando um cargo público, perfeito? Seja ele cargo público efetivo ou em comissão. Mas você tem que tomar um cuidado aqui para estar vinculado ao regime próprio. É o servidor detentor de cargo efetivo. Então, esse daqui está vinculado ao regime próprio, perfeito? E esse daqui, que foi exclusivamente cargo em comissão, vai contribuir para o regime geral de previdência. Perfeito? Tranquilo? Lá para o artigo 201 da nossa Constituição. Perfeito? Para os trabalhadores em geral. Tranquilo? Então a gente observa que o cargo público, né, que pode ser efetivo ou cargo em comissão, quem é detentor de cargo efetivo vai contribuir para o regime próprio do artigo 40. Já os detentores de cargo em comissão exclusivamente, né,
vão contribuir para o regime geral de previdência. Você observa que essa aplicação, né, a aplicação do regime próprio é tanto para os servidores detentores de cargo efetivo da União, dos estados, do DF, dos municípios, de todos os entes da federação, incluindo a administração indireta, as autarquias e fundações. Perfeito? Maravilha? Você consegue observar aqui que os servidores detentores de cargo efetivo da União, e aí eu vou começar a falar do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do Poder Executivo, então Câmara, Senado, Congresso Nacional, né? Supremo Tribunal Federal, TRF, né? TJ, Assembleia Legislativa da União, aí dos estados, né, que eu falei, Assembleia Legislativa, TJ, Distrito Federal e dos municípios, todos são servidores detentores de cargo efetivo, logo eles vão contribuir para o regime próprio de previdência, incluindo as autarquias e fundações, perfeito? Já que eles são servidores de cargo. Aqui você observa que estamos excluindo as empresas públicas e sociedade de economia mista, perfeito? Sociedade de economia mista e empresa pública tem o regime de pessoal vinculado à CLT. Eles são empregados públicos, eles contribuem para a previdência do regime geral. Maravilha? Então, beleza. É assegurado o regime de previdência, ele não falou geral, ele falou regime de previdência. É como se falasse assim, um regime próprio de previdência. De caráter contributivo, vai estar vinculado ao quê? Contribuir, né? E solidário, olha aqui, ele colocou já o princípio da solidariedade, né? Que bonito. É como se ele falasse assim, ó, na verdade, você servidor público, você que está ingressando hoje, você vai contribuir para aquela pessoa já que está aposentada. Você está contribuindo hoje para dar um benefício para a pessoa que está lá. Você não está contribuindo hoje para eu guardar num cofre, para deixar guardado, que quando você se aposentar eu vou abrir esse cofre te pagando aos poucos, não. Eu estou pegando de você hoje, você está vinculado, está contribuindo para o quê? Para eu estar pagando quem? Os aposentados. Perfeito? Maravilha? Então você no futuro vai se aposentar e aí vão ter pessoas nativas que vão estar contribuindo para a sua aposentadoria. Perfeito? Isso é o conceito de solidariedade. De caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, né? A gente tem que observar, então aqui, os servidores da União estão vinculados, contribuição ao regime próprio da União, dos estados, né? E cada um dá o seu ente público, perfeito? O seu ente federativo. Dos servidores públicos, olha aqui que interessante agora, uma nova criação no artigo 40, maravilhoso, né? Nova eu falo assim, na verdade está desde 2004 essa porcaria. Aí, dos servidores ativos, inativos e dos pensionistas. Olha que coisa legal, né? Mais do que você contribuir para ter aposentadoria, você vai contribuir mesmo estando o quê? Aposentado, né? Isso ninguém te falou. Então, ó, contribuição dos servidores ativos, perfeito? Você vai o quê? Contribuir enquanto você estiver na atividade. E também na inatividade você vai contribuir. E também o seu pensionista vai o quê? Contribuir. Olha que maravilha. Todo mundo vai contribuir pelo conceito de quê? Do solidário, contributivo e solidário, né? Do caráter solidário da nossa previdência do regime próprio, tá? Continuando, observando os critérios que preservem o equilíbrio econômico e financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. E a gente vai trabalhar com o artigo 40. O que a gente tem que observar aqui? E eu vou fazer um quadrinho, falar exatamente quem são aplicados para cada caso. Então vamos lá, parágrafo 12 do artigo 40. Além do disposto neste artigo, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo efetivo observará no que couber os requisitos e critérios fixados para o regime geral de previdência social. Então, na verdade, a gente tem aqui uma aplicação subsidiária do regime geral, né, no tocante ao regime próprio.
Então, o regime próprio, ele também tem uma aplicação subsidiária do regime geral de previdência. Perfeito? E aqui você observa que a Constituição, no parágrafo 12, falou assim, ó, o regime de previdência dos servidores públicos titulares de cargo que é efetivo. Então, vamos lá, regime próprio. Na verdade, eu tenho um quadrozinho aqui, eu vou botar aqui, ó, cadê? Aplica-se, isso, tá aqui. O artigo 40. Primeira coisa, a aplicação aqui, ó, aos servidores titulares de cargo efetivo. Perfeito? Então, foi provido por concurso público, né? De provas ou de provas e títulos, fez o concurso no âmbito da União. Primeiro aqui vou falar da União. Então, por exemplo, Joãozinho fez um concurso público para o Banco Central. Aí você vai me perguntar, pô, professor, ele é o quê? Ele é servidor público detentor de cargo efetivo? Primeiro, Banco Central é o quê? Uma autarquia da União. Então, ó, incluídas as suas autarquias. Então, por exemplo, Banco Central, Bacen, INSS, né? As agências reguladoras, muitas são das formas autárquicas, né? A ANS, né? A ANAC, a Anvisa, né? E também as fundações, FUNAI, IBGE, é uma fundação, Fiocruz, perfeito? E tem várias. Isso é na União. Você observa que aqui eu tenho aplicação também tanto para o poder executivo, poder legislativo e poder judiciário e Ministério Público. Foi? Então, aqui, ó, poder executivo, poder legislativo, Congresso Nacional, poder judiciário, a Justiça Federal aqui, ó. Então, todos, se ele é detentor de cargo efetivo, tá aqui. Perfeito? Também nos estados. Poder executivo, legislativo e judiciário. Distrito Federal, também. Municípios, também. Poder executivo e legislativo. Se é detentor de cargo efetivo, tá nesse artigo 40, tá no regime próprio. E aí vamos estender um pouco mais esse conceito. Também, embora a nossa Constituição fala, no artigo 40, aos servidores, no artigo 93, inciso 6, vai falar assim, a aposentadoria dos magistrados e a pensão de seus dependentes observarão o disposto no artigo 40 da nossa Constituição. Significa dizer que o artigo 40 aplica-se para os servidores públicos, detentores de cargo efetivo da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo também os magistrados. Perfeito? E esqueci de falar da administração direta, autarquias e fundações. E também os magistrados. Perfeito? Maravilha, então? Maravilha, não vamos errar a aplicação, né? Formas de aposentadoria. Vamos lá. Em relação às formas de aposentadoria, deixa eu beber uma água aqui. Em relação às formas de aposentadoria, a gente tem duas formas, assim, num grosso modo, né? Vamos falar assim de forma ampla, vamos dizer assim, tá? A gente tem as formas de aposentadoria que o servidor, de forma involuntária, vai se aposentar. E aí a gente tem aqui, por invalidez, são formas ou também espécies, tá? Por que de forma involuntária? Porque nesse caso aqui é de ofício. Temos que tomar cuidado com isso. A própria administração pública, ela vai cumprir a sua autoexecutoriedade, né? Ela vai executar o ato sem a vontade expressa do servidor. O servidor não vai abrir um requerimento para pedir sua aposentadoria. Não. Na verdade, a própria administração pública vai o quê? Aposentá-lo. Perfeito? E aí a gente tem aqui uma aposentadoria por invalidez, né? Ou a pela compulsória, a gente vai ver que são
formas de aposentadoria involuntária, de ofício. É a administração pública que vai o quê? Aposentar o servidor público. Perfeito? Temos também a compulsória, que vamos estudar por motivo de idade, né? No dia do aniversário do servidor público, vai ser publicado no Diário Oficial a sua aposentadoria compulsória, né? Ou chamada de expulsória, né? Expurgar o servidor público ali do serviço público, porque ele já completou o quê? Idade. Maravilha? Primeira, aposentadoria involuntária, né? Temos a aposentadoria por invalidez e a aposentadoria compulsória, né? E temos também a aposentadoria voluntária, né? Temos que tomar cuidado com isso, que a aposentadoria voluntária é a pedido. Perfeito? A pedido do servidor público. E é um ato, cuidado, né? Que é um ato vinculado à administração pública. A administração pública, se o servidor cumpriu os requisitos para aposentadoria e fez o seu requerimento, a administração pública está o quê? Obrigada a conceder a aposentadoria do servidor, já que é o seu o quê? Direito. Não tem discricionariedade para a administração pública conceder ou não a aposentadoria do servidor público, tá? A aposentadoria voluntária a gente tem de forma integral ou de forma proporcional. Perfeito? Eu estou falando agora, primeiro momento, das regras hoje permanentes do artigo 40. Embora a gente vai falar algumas situações, né, que dão lá integralidade, paridade, regras de transição, que eu vou falar no decorrer do curso, mas a princípio o que está lá na Constituição é os proventos integrais, perfeito? Da sua média contributiva, que eu vou falar também, ou proventos proporcionais da sua média contributiva. É como se falasse assim, servidor público, você tem a possibilidade de ir pela aposentadoria integral quando você cumprir, se for homem, o tempo de contribuição mais a sua idade. É claro que tem outros requisitos também. Já na proporcional, você ainda não atingiu o tempo de contribuição. Porém, você já está com idade avançada, por em determinada situação, o servidor já quer o quê? Se aposentar. Perfeito? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem a integral e tem o quê? A proporcional. Claro, a gente depois, eu vou fazer exatamente um cálculo para mostrar para vocês o que é a diferença da integral e a proporcional. A integralidade e proporcionalidade nessa média contributiva que a gente vai observar, tá? Vamos lá. A aposentadoria por invalidez é a primeira. E a gente vai ver a Constituição Federal no artigo 40, inciso 1, né? Que vai falar assim, ó, você servidor público detentor de cargo efetivo da União, do Estado, DF, dos municípios, da autarquias e fundações, pode ser aposentado por invalidez permanente. Olha que interessante. Teoricamente, a aposentadoria por invalidez é o quê? É contínuo, é um ato contínuo. Você aposentou por invalidez, já era, está o quê? Aposentado. Existe o fenômeno, por exemplo, da reversão, que é a aposentadoria por invalidez e por um motivo ele acabou com a doença, né, que estava gerando a aposentadoria por invalidez. Aí ele pode fazer o quê? A reversão, é o retorno do servidor aposentado, tá? Vamos lá, aposentadoria por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Perfeito? Claro que eu vou falar no decorrer do curso também o tempo. Antigamente era chamado de tempo de serviço. Antigamente a aposentadoria até 15 de dezembro de 98 era contado tempo de serviço. Depois disso, mudou o conceito e falaram tempo de contribuição. É como se falasse assim, caramba, não é o tempo de serviço que vai ser contado para a aposentadoria, é o tempo que ele contribuir para a aposentadoria, né? E aí você observa também uma palavrinha aqui, ó, que a gente ainda não viu, proventos. Isso daqui está voltado a quem? Ao servidor inativo e seu pensionista. Eles recebem o quê? Proventos, perfeito? É como se falasse assim, o servidor ativo recebe uma remuneração e o servidor inativo e o pensionista recebem o quê? Proventos, perfeito? Então você vê que a invalidez permanente, a aposentadoria por invalidez, a regra é proventos o quê? Proporcionais ao tempo de contribuição. Exceto, opa, aqui que mora o perigo, né? Isso daqui você tem que marcar com bem
para tomar cuidado. E aí você tem que ver que no direito, né, toda tem a sua regra e também temos o que? A sua exceção. E isso daí você tem que tomar cuidado. Como regra geral, a aposentadoria por invalidez é com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Tá? Eu vou depois falar mais ou menos disso, de proporcionalidade desse tempo. É como se falasse assim, pô, como você ainda não tem o tempo de aposentadoria voluntária de forma integral, a gente vai te aposentar por invalidez. Perfeito? É como se falasse isso. Ó, você não tem ainda para se aposentar de forma integral, então eu vou te aposentar por invalidez. Perfeito? Com proventos proporcionais ao seu tempo de contribuição. Por exemplo, você está há 25 anos na administração pública. Então você tem lá, por exemplo, 25 anos de contribuição. Então vai ser proporcional ao tempo de contribuição. Como você é homem, o homem tem que, para ir pela integral, são 35 anos de contribuição. Perfeito? Já que você só tem 25 anos, eu vou fazer a sua média. Perfeito? A média de sua contribuição. Aí eu vou falar que nessa média eu pego os 80 maiores, as 80 maiores remunerações. Perfeito? E vai dar uma média. Então vamos dar um exemplo aqui. O servidor público, ele fechou a sua média contributiva com R$10.000. Estou dando um exemplo aqui para a gente entender mais ou menos. E aí o servidor público chegou, foi para a perícia médica, tá? A perícia médica que vai testar a sua aposentadoria por invalidez. E aí falou assim, ó, você tem 25 anos de contribuição. Perfeito? Mas a sua aposentadoria é permanente, como regra, com proventos proporcionais. Então eu vou pegar a sua média, fiz lá a média dele, R$10.000, vou dividir por 35 avos, perfeito? E multiplicar pelo tempo de contribuição, que dá R$ 7.142,85. Então você observa que a média proporcional, ela reduz muito o seu valor do seu provento. Maravilha? Então desse valor aqui, 7.000, então a sua média, R$10.000, e os proventos proporcionais, né, 25, 35 avos, dá R$ 7.142,85 de provento. Te aposentei por aposentadoria por invalidez com provento de R$ 7.142,85. Exceto, agora temos exceção, né? Então, como regra, provento proporcional, exceto se decorrente de acidente em serviço, se ele acidentar em serviço e gerar uma aposentadoria por invalidez, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Vamos lá, exceto decorrente de acidente de serviço e moléstia, aí para quê? Primeiro, acidente de serviço, já é integral. Moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, vai ser na forma da lei. O que a lei determina como uma doença grave, né, contagiosa ou incurável. Perfeito? A gente tem que tomar cuidado com isso. E aí, nesse caso aqui, nessa exceção, vai ser os proventos o quê? Integrais. Você vai receber exatamente a média de R$10.000. Eu não vou fazer uma proporcionalidade no teu provento. Maravilha? E aí, o que a Lei 8.112, em âmbito federal, fala o que é doença grave, contagiosa ou incurável na forma da lei, né? Artigo 186, e agora a gente vai falar de cada nome, vai parecer até Dr. House, né? Vamos lá. O artigo 186, parágrafo 1º, fala assim, ó, considera-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis. Vai definir o que é isso, né? A que se refere o inciso 1 deste artigo. Tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível incapacitante, espondiloartrose, anquilosante, nefropatia grave, estados avançados no mal de Paget, né, ostente deformante,
síndrome de imunodeficiência adquirida, AIDS e outras que a lei indicar com base na medicina especializada. Perfeito? Tranquilo, né? Deixa eu beber uma água aqui. Maravilha. Então, vamos lá. Só que a gente tem cuidado, né? Olha só, agora vou pegar uma jurisprudência do STF rapidinho aqui. Ó, o artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1, que fala da aposentadoria por invalidez da Constituição Federal, assegura aos servidores públicos abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito à aposentadoria por invalidez, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício será devido com proventos integrais, olha aqui, ó, proventos integrais, lembra do exceto? Quando a invalidez for recorrente de acidente em serviço, moléstia profissional, doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez, com proventos integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza taxativa. Isso daqui, ó, é importante a gente lembrar para a prova, né? Exatamente esse artigo 86, parágrafo 1º, esse rol aqui é um rol taxativo. Somente essas doenças. Qualquer outra doença que não tiver nesse rol aqui é aposentadoria com proventos proporcionais. Beleza? Maravilha, então. Toma cuidado, tá? Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 1, o servidor será submetido à junta médica oficial, isso daqui está na Lei 8.112, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho de atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o artigo, né, o disposto no artigo 24. O que é isso? A aposentadoria por invalidez é a última coisa que a administração pública quer fazer. Porque, na verdade, o que a administração pública ela pode fazer antes de aposentar o cara por invalidez? Fazer a sua readaptação. Perfeito? Ele, se tem a possibilidade de ser readaptado em outro cargo, já que a readaptação é forma de provimento e forma de vacância, ele vai sair do cargo dele. Por exemplo, ele era motorista, né? Perdeu a perna. Calma aí, vou aposentado por invalidez? Não, de repente na cadeira de roda, né? Ele não vai ser mais motorista, pô, vai ficar mais difícil ser motorista. Mas ele pode trabalhar numa área administrativa, né? Pode ajudar na área administrativa? Pode. Então eu vou fazer o quê? A readaptação dele. Tranquilo? Maravilha. Observando sempre o disposto no artigo 24, né? Tentar readaptar. Se não der para readaptar, aí sim que infelizmente eu vou aposentá-lo por invalidez. Tranquilo? Artigo 188 da Lei 8.112. A aposentadoria voluntária ou por invalidez vigorará a partir da data da sua publicação, né? Então, a aposentadoria começa a partir de ser publicado. Cuidado, não é a partir do laudo pericial da junta médica, não, tá? É a partir da sua publicação. A aposentadoria por invalidez será precedida, né, de licença para tratamento de saúde. Então, antes de eu aposentá-lo por invalidez, eu vou colocá-lo por licença tratamento de saúde por período não excedente a 24 meses. Então, quer dizer, é quase assim, ó, chegou a 24 meses, eu tenho que aposentar você por invalidez. Eu não vou ficar fazendo licença tratamento de saúde durante 10 anos. Não dá. Eu vou, o quê? Chegou a 24 meses, tem que aposentar. Perfeito? Expirado o período da licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou ser readaptado, o servidor será o quê? Aposentado. É como se falasse assim, ó, não pode passar de 24 meses a licença de tratamento de saúde, tá? O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato de aposentadoria será considerado como de prorrogação da licença, né? Porque às vezes, a partir do momento que a perícia pede a aposentadoria, né? Vem um ofício da perícia médica informando, ó, o servidor tem que ser aposentado nos termos do artigo 40, inciso 1, né? Com proventos o quê? Aí vai definir proventos proporcionais. Aí ele vai falar assim, ó,
proventos proporcionais. Ou proventos integrais, conforme o artigo combinado com o artigo 186, parágrafo 1º da Lei 8.112. Aí você já sabe, proventos o quê? Integrais, porque ele está falando que o rol da doença que o servidor tem está aqui. Então é proventos integrais. Perfeito? Maravilha. Você tem que aposentar ele certinho, tá? Porém, temos que tomar um cuidado. O que a gente tem aqui? Por exemplo, o que aconteceu? A gente tem servidores, eu vou falar mais ou menos rapidinho a história, mas depois eu vou fazer a ordem cronológica das emendas constitucionais, regras de transição, tá? E aqui, eu vou falar rapidinho, que aí eu já estou estourando até o tempo, e no próximo bloco a gente volta, né? Os servidores, determinados servidores, a gente teve uma emenda constitucional 43, desculpa, 43, a emenda constitucional, né, ela trouxe 41 de 2003, isso, 41 de 2003, ela trouxe exatamente a média contributiva, né? Não tem mais essa coisa, depois da emenda 41 de 2003, a gente não tem mais integralidade nem paridade. Então, o que aconteceu? E aí, temos essa emenda? Então, os servidores que ingressarem no serviço público a partir de 2004, eles estão amparados pela essa média. Perfeito? Então, eu estou dando um exemplo aqui. Um servidor público que entrou no ano de 2000, ele não está amparado aqui por essa média. Ele vai entrar por uma regra de transição. Porém, ele acabou em 2018 gerando a sua aposentadoria por invalidez. E aí que está o problema. Quando gerou aposentadoria por invalidez, a gente tem a regra e tem a exceção. E aí qual é a regra? Proventos proporcionais. Perfeito? Aqui o proventos proporcionais ao tempo de contribuição. Maravilha? Mas temos a exceção aqui, que vai ser o quê? Proventos integrais. E aí o que aconteceu? Por causa desses proventos integrais, teoricamente, ele vai pelo artigo 40, inciso 1, que é uma regra hoje que já é aplicada o quê? A média. Porém, ele ingressou antes do ano de 2004. Que teve a emenda constitucional, teve uma emenda constitucional 41. E aí, o que o Constituinte fez? Para não criar essa distinção aos servidores que tinham a possibilidade de se aposentar de forma integral, levando à integralidade dos proventos, criaram, né, fizeram uma nova emenda, que é a emenda 70 de 2012, e criaram a possibilidade desses servidores se aposentarem de forma integral, com integralidade, se a sua aposentadoria for a exceção, for acidente de trabalho, né, moléstia profissional, doença grave ou incurável, na forma da lei. Então, a emenda 70 aqui, ó, a emenda constitucional 70, ela alterou a emenda constitucional 41, criando mais um artigo nela. E aí você vem, ó, tá, a emenda constitucional 41 de 19 de dezembro de 2003 passa a vigorar acrescida do seguinte artigo 6A. O servidor da União, dos Estados, do DF, dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até a data da publicação dessa emenda constitucional, aqui, ó, até aqui, né? Na verdade, foi aplicado até o 1/1 de 2004, tá? E que tenha se aposentado ou venha se aposentar por invalidez permanente, com fundamento no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 40 da Constituição Federal, tem direito aos proventos de aposentadoria calculado com base na remuneração do cargo efetivo, não é média, em que se der aposentadoria na forma da lei, não sendo aplicáveis o disposto no constante do parágrafo 3º, parágrafo 8º, parágrafo 17 do artigo 40. Não vou fazer média para essas pessoas que ingressarem antes da emenda 41 de 2003, perfeito? E seja aposentado com proventos integrais, perfeito?
Maravilha, então toma cuidado. No próximo bloco a gente vai estar fazendo questões aí, tá? Bons estudos. E aí a gente começa a trabalhar mais questões, né? Desenvolver mais. Beleza? Um forte abraço aí e bons estudos e nos vemos no próximo bloco.